Queridos, a paz de Cristo Jesus, amém? Bom poder estar aqui com os irmãos neste dia, rever o pastor Eudes, que na minha ordenação, na época ele era secretário da Aliança, e foi há alguns anos atrás, há 16 anos, que nós estamos nesta caminhada. Pastor Eudes, que tem sido referencial para a nossa vida, pelo seu caráter, pela sua firmeza, pela sua vida. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com os irmãos, compartilhar esse momento, e rever o pastor Walter, e poder estar com vocês aqui, pastor Gedarias, e todos nós podemos celebrar o Senhor. Então quero parabenizar a igreja pelos seus 18 anos. É um ano a menos do que a igreja de Piedade. Piedade completou esse ano, agora em setembro, 19 anos. E nós tivemos uma celebração de 19 anos da igreja, da sua emancipação, e comemorando a 19ª Conferência Missionária nesta data. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Verso 14 até o verso 22. Me utilizei deste texto até pelo verso que nos foi proposto, e eu utilizei como fonte de pesquisa o livro de John Stott, O que Jesus pensa da sua igreja. Esse e o material de Hernando Dias Lopes, nós fizemos uma pesquisa para falar um pouco sobre esse texto. Eu queria que você pudesse me acompanhar. Podemos ler? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido e amado, estamos diante de sua presença santa. O nosso coração, ó Deus, desejoso e completamente aberto para ouvir a sua voz. Queremos aguçar os nossos ouvidos, Senhor, nesta manhã. Queremos tornar, ó Deus, a nossa vida completamente em tuas mãos, para que a tua palavra, Deus, venha ao nosso coração. Queremos ouvi-la. Queremos, ó Deus, recebê-la no coração e permitir que esta palavra ela transforme a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor ilumine a minha mente, ilumine a mente dos teus filhos nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, querido, Jesus ele faz a cada igreja de Apocalipse uma referência, enfatiza uma marca diferente que caracteriza cada igreja, ou que caracteriza a verdade de cada igreja, mostrando-a como ela está e como deve ficar. Aos Efésios, eles são incentivados a voltarem ao primeiro amor. Em Esmirna, eles são advertidos de que deveriam ser renovados, senão eles iriam sofrer. A igreja de Pérgamo, para que eles promovam, na verdade, a verdade de Deus diante do pecado. A Tiatira, que eles deveriam proclamar a retidão diante do mal. Os crentes em Sardes, eles são advertidos de que precisam de vida interior, abandonar a vida de aparências. Em Filadélfia, o Senhor abre uma porta de oportunidades para a pregação do Evangelho. Mas para Laodiceia, há uma advertência para que sejam cristãos, não complacentes com o mundo, para que eles voltem exatamente ao fervor espiritual, que eles retornem a viver o seu fervor espiritual e a serem sensíveis ao Senhor, a terem um coração sensível e um ouvido sensível à voz do Senhor. Na verdade, a cidade de Laodiceia era muito orgulhosa, porque se destacava muito na sua época. Primeiro, por ser um centro bancário e mercantil. Era uma das cidades mais ricas do mundo na época. Os habitantes desta cidade eram orgulhosos, jactanciosos, por causa da sua riqueza. E eles se sentiam sem nenhuma necessidade de nada, de Deus e de nada. Também por ser um centro de indústria e tecidos. Em Laodiceia, produzia-se uma lã especial. E a cidade se orgulhava das roupas que produzia. Também a cidade era orgulhosa por causa de que ela se destacava por ter um centro médico de grande importância. Havia lá uma escola de medicina ligada ao templo de Esculápio.
e fabricavam-se através dos ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. O pó frígio era para fabricar o colírio, que era o remédio mais importante produzido daquela cidade. A região era formada de 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Lá em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. E no transcurso destas águas, que desciam pelo planalto, elas se tornavam mornas, e fluíam dos seus rochedos, fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis, quanto as águas frias de Colossos, elas eram terapêuticas. Mas as águas mornas de Laodiceia, diz o Senhor, eram intragáveis. As águas eram indesejáveis. A igreja assume exatamente a característica da cidade. A igreja se torna orgulhosa. Assim como a cidade era intransigente em pensar de si mesma aquilo que ela não era, a igreja também pensava de si mesma aquilo que ela não era. A igreja era tão sem entusiasmo, tão cheia de desvio de caráter, que estava sempre a se comprometer com o mundo, pronta. A igreja estava prontíssima a ser comprometida com o mundo. Era uma igreja acomodada e satisfeita com a sua vida espiritual. Ela achava exatamente que deveria permanecer desta forma, nada mais seria importante para ela. A igreja de Laodiceia, ela se orgulhava por ser uma igreja rica, ter muitos recursos, ter muito dinheiro, mas tinha uma espiritualidade simulada. Eles apresentavam uma espiritualidade que não existia, que não tinha. Eles apresentavam uma certa espiritualidade que eles não gozavam. Então Jesus faz uma revelação desta igreja. E o que Jesus revela é algo que ela não queria ouvir de ninguém. Ela não estava pronta a escutar de ninguém, muito menos de Jesus. Muito menos de Jesus. Ela não queria escutar de ninguém aquilo que ela era de verdade. Porque essa igreja, na ótica de Jesus, não era o que ela pensava ser. Esta igreja, ela não era aquilo que pensava ser, aquilo que ela vivia de fato, destonava daquilo que ela acreditava. Ela enxergava-se e ouvia o seu próprio coração. A igreja não tinha sensibilidade de Deus. Ela era sensível a si mesma. Olhava para o seu próprio coração. Interpretava a espiritualidade do seu modo, da sua forma. Interpretava a sua vida com Deus exatamente como ela entendia ser melhor. Ela vivia uma ilusão. Ela vivia completamente distinta da visão de Jesus. Ela não era aquilo que Jesus conhecia dela. Ela pensava que era, mas na verdade ela não era o que pensava ser. E o que ela pensava de si mesma? Jesus disse: vocês pensam de si mesmo o seguinte: vocês dizem assim, estou rico, abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E vocês não sabem que são infelizes. Sim. Olha a expressão de Jesus para uma igreja orgulhosa, para uma igreja opulenta, para uma igreja que pensava de si mesma aquilo que ela não era. Ninguém gostaria de ouvir isso de ninguém.
Nem nós mesmos temos coragem, muitos não têm coragem de olhar no espelho e dizer assim: você não é o que mostra ser. Você mostra na igreja viver uma espiritualidade que você no particular não vive. Na coletividade você mostra uma espiritualidade acima de qualquer suspeita. Mas na particularidade você é aquilo que Deus vê. Você é aquilo que Deus sabe de você. Porque diante dos homens nós conseguimos dissimular. Mas diante daquele que tudo vê, nada se esconde. Nada se ofusca, não existe nada que possa dissimular diante de Deus. Porque a Bíblia diz lá no começo do capítulo 2, diz que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e que consegue perpassar e conhecer tudo aquilo que somos por dentro. Nós muitas vezes cantamos, levantamos as mãos e oramos, mas às vezes a realidade não é esta dentro de nós. Muitas vezes a gente ora na igreja, mas não ora em casa. A gente lê a Bíblia na igreja, mas não lê a Bíblia em casa. A espiritualidade é aquilo que eu vivo na igreja e não aquilo que eu vivo em casa. Quando o Senhor disse que a espiritualidade começa em casa, dentro do quarto, com a porta fechada, orando ao Pai que te vê em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Esta é a espiritualidade. É a espiritualidade do quarto fechado, do joelho no chão, da dependência de Deus, do amor à sua palavra, da dedicação a Deus, nos momentos que ninguém vê, que ninguém enxerga. Mas esta igreja mostrava exatamente aquilo que ela não era. Ela disse: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor então apresenta 4 áreas da necessidade da igreja de Laodiceia. Primeiro, ele mostra que esta igreja necessitava de fervor espiritual, porque esta igreja havia se acostumado. Ela tornara-se complacente às coisas do mundo e alheia às suas próprias necessidades. Os olhos vislumbravam mais aquilo que estava fora dela do que simplesmente aquilo que estava dentro dela. E isto, irmãos, incorremos no risco de perdermos a visão correta da vida, da espiritualidade, quando as coisas que estão fora nos chamam mais a atenção do que as coisas que estão dentro. Passamos a vivenciar uma espiritualidade externalizada muito mais do que viver uma vida interna, uma vida com Deus. E uma igreja morna, ela se torna acomodada e complacente. Igreja morna não se define. Ninguém sabe o que ela é. Nem é quente, nem é frio. Não se consegue destacar, definir como nós estamos. Como você definiria a sua vida? Ela se torna apática e indiferente, sem o fervor espiritual. Nós corremos o perigo de enfraquecer ou morrer. Muitos crentes, eles têm medo do entusiasmo. Mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas medo do emocionalismo. John Stott, falando sobre a ideia de muitos acharem que não precisam, por acharem fanatismo, ele disse que se por fanatismo você na realidade quer dizer fervoroso, então o cristianismo é uma religião fanática. E todo cristão deve ser um fanático.
Se ser fanático é ser fervoroso, seja fanático. Se ser fanático é viver uma vida fervorosa, seja fanático. O que Jesus disse, querido, merece a reflexão da vida. E o que Jesus deseja é que esta reflexão seja feita e que a espiritualidade ela venha nascer desta reflexão da vida. Quem eu sou? Como estou vivendo? Uma pessoa morna é aquela que existe um contraste entre aquilo que ela diz ou aquilo que ela pensa ser e aquilo que ela realmente é. Uma das piores coisas do mundo é você pensar ser o que não é. Tem gente que pensa de si mesmo, e Paulo disse que nós não podemos pensar muito além do que realmente somos. O engano de si mesmo. Nós precisamos reconhecer, queridos, a nossa real condição espiritual. Como é que nós estamos? Ser morno é exatamente isso, é ser cego à sua verdadeira condição. Ser morno é não conseguir enxergar aquilo que você é não conseguir distinguir, classificar aquilo que você é na verdade. Tem cristãos que não conseguem expor a sua fé, estão sempre escondidos e acomodados, ou não nasceram de novo, ou estão mornos. Ontem nós fomos para o shopping, eu estava dizendo ao pastor, passou um filme do cinema, está passando até quarta-feira que vem lá no Recife. Você acredita? É um filme que fala do poder da cruz. Você acredita na cruz? Eu convoquei a igreja para ir. E nós vamos para o cinema. E nós levamos 350 pessoas para o cinema. Eu disse, mas nós vamos assistir o filme, mas antes de assistir o filme, nós vamos cantar lá dentro do cinema. Peguei um camarada com um carrom, não é isso? Com violão e 350 crentes, antes de entrar na sala de cinema, ali no hall, onde se vende os ingressos. Nos reunimos ali e começamos a louvar a Deus. E começamos a cantar. E quem estava próximo estava vendo, ninguém estava escondendo quem era. Nós servimos a Jesus. Eu sei o que sou e o que quero da vida. Eu devo reconhecer a minha vida e ver exatamente como eu estou. Jesus revela exatamente, queridos, que o crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe causa vômitos, náuseas. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez desta igreja dar prazer a Deus, a Cristo, estava provocando náuseas nele. Uma religião morna provoca náuseas. Nós somos libertos do pecado, fomos salvos do pecado, para termos prazer em Deus, para nos alegrar em Deus, nos deleitarmos em Deus, gozar de Deus, porque a razão da nossa existência é essa. Nós existimos para a glória de Deus, para glorificar a Deus e para gozá-lo eternamente. A segunda necessidade dessa igreja era de valores reais. O texto diz, vocês dizem, estou rico, abastado e não preciso de coisa nenhuma. Ela contagiava os outros com este orgulho. Os cristãos contraíram esta epidemia. O espírito de complacência se insinua na igreja e a corrompe. Os membros da igreja se
tornam convencidos daquilo que na verdade não eram vaidosos. Por isso que Jesus se torna brusco ao expor essas características. E vocês dizem que são ricos, que estão abastados, que não precisam de nada. Vocês estão enganados, vocês são infelizes, são miseráveis, são pobres, são cegos e são nus. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa, e este é o grande mal, queridos. Nos sentir satisfeitos com a vida espiritual, achar que está tudo bem. Eu vou para a igreja, pego a Bíblia, coloco debaixo do braço e vou cantar, eu vou celebrar, e está bom demais, da casa, igreja, quando não existe exatamente o desejo de que esta vida espiritual ela se torne crescente. A espiritualidade ela venha estar exatamente sendo renovada a cada dia. Cristo teve que acusá-los de cegos e mendigos. Mendigos apesar de seus bancos, da sua riqueza. Cegos apesar do seu remédio de colocar nos olhos, dos seus colírios. Eles estavam nus apesar da fábrica de tecidos. Jesus disse: vocês têm tudo e não têm nada. São mendigos porque não têm como comprar o perdão. São nus porque não têm roupa adequada para se apresentar diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Seus valores estavam distorcidos. Os valores desta igreja estavam esfumaçados. Eles achavam que eram ricos, mas Jesus os vê como pobres. Eles não tinham provisão para a alma, da qual pudessem depender. A alma deles estava morrendo de fome, em meio à abundância. Estavam passando fome na igreja quando tinha pão, tendo sede quando tinha água. Aprenda uma coisa: aqui tem pão. Muitas vezes falta fome em nós. Aqui tem água. Muitas vezes falta sede em nós. O Senhor tem alimentado o rebanho. Deus tem pastoreado sua igreja do púlpito. O Senhor tem falado. É por isso que Ele disse: quem tem ouvidos, escutem aquilo que o Espírito diz às igrejas. Esta igreja necessitava de uma visão correta da vida. Eles estavam cegos para a realidade. Viviam iludidos e orgulhavam de si mesmos. E estavam prestes a ser vomitados. Elas pensavam de si aquilo que não eram. Elas não conseguiam enxergar e não ir exatamente diante do Senhor que estava à porta e que batia na porta. Estavam tão empolgados com a construção da própria vida, porque isso acontece conosco, tão empolgados com as conquistas pessoais, tão empolgados, queridos, em construir a vida, em adquirir riquezas, em fazer a melhor faculdade da vida, em conquistar todas as coisas da vida, e esqueceram de viver a espiritualidade. Muitos crentes estão defiando, porque estão olhando mais para as coisas de fora do que para as coisas de dentro. Olham mais para a terra do que para o céu. Conseguem enxergar mais as suas conquistas pessoais e correm atrás de tantas coisas, mas não têm exatamente nenhum desejo de correr para viver a sua espiritualidade melhor. Está aqui a igreja. Não tinha visão correta das coisas. Se empolgava com tudo para construir seu próprio reino, mas se tornaram mornos, se preocupando consigo mesmo. Não conseguiram ver o seu estado, nem seu caminho, nem seu perigo. Não conseguiam olhar para dentro, não conseguiam enxergar adiante, eram cegos.
Pensavam que viam, mas não viam. Pensavam que conseguiam enxergar a si mesmo, mas Jesus disse: vocês não veem nada, porque a própria luz que estava dentro deles era a escuridão. Não conseguiam enxergar a Cristo, embora estava evidentemente exposto e crucificado diante de seus olhos. Não conseguiam enxergar a Deus pela fé, embora sempre estivesse presente com eles. Não conseguiam enxergar a morte, embora estivesse sempre à mercê. Não conseguiam olhar para dentro da eternidade, embora estivesse no limiar dela continuamente. Em último lugar, ele disse que era uma igreja que precisava de vestes novas. Os cristãos pensavam estar vestidos em esplendor, quando na realidade estavam nus. Precisavam das vestes brancas da justiça de Deus. Os cristãos de Laodiceia poderiam adquirir tecidos finos e caros nos seus mercados, poderiam comprar a melhor roupa das grandes marcas da época, mas não conseguiam se vestir diante de Deus. De acordo com Apocalipse, capítulo 19, verso 8, fala de linho finíssimo, resplandecente e puro é as vestes do Senhor. Simboliza os atos de justiça dos santos. Essa igreja, se você perceber, foi a única que não recebeu nenhum elogio, porque estavam ocupadas demais elogiando a si mesmos. Estavam dizendo que era melhor, estavam dizendo que estava muito bem, estavam dizendo que já tinha o suficiente para a vida, não precisavam de mais nada. Pensavam que estavam glorificando a Deus, estavam envergonhando o nome do Senhor, como se estivessem andando nus pelas ruas. Uma igreja contaminada, exposta, nua, diante do pecado e da vergonha. Sua justiça era como trapo de imundícia. Lembremos que as riquezas do corpo não enriquecem a alma, que a visão do corpo não ilumina a alma, que a casa mais aconchegante para o corpo não fornece descanso e segurança para a alma. Jesus então aconselha a igreja no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e compre colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. Tanto John Stott quanto Hernando Dias Lopes, ele usa o termo mascate, mercador, camelô espiritual. Jesus, ele se apresenta como um mascate espiritual, mostrando produtos que eles poderiam comprar sem dinheiro. Ele estava apresentando exatamente os produtos que eram essenciais. Seu preço? De graça. As boas notícias é que os mendigos e cegos e nus seriam agraciados se eles tomassem da graça de Cristo. Eles são pobres, mas Cristo disse: eu tenho ouro. Eles estavam nus, mas Jesus disse: eu tenho roupas. Eles eram cegos, mas Jesus disse: eu tenho um colírio para os olhos. Cristo exorta a igreja para adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. Eles eram pobres, mas Cristo lhes aconselha: comprem de mim ouro provado no fogo, para que sejam enriquecidos. Eles poderiam obter essa riqueza não distante, não em outros lugares. Eles não precisariam garimpar em outros lugares. Eles não foram enviados aos lugares mais ricos e mais distantes.
nem aos lugares mais nobres, onde tinha todos os tesouros particulares. Jesus disse: eu tenho para vocês. Eu tenho ouro, eu tenho roupas e eu tenho remédio para os olhos. Vocês precisam se vestir da minha justiça. Vocês precisam colocar o meu colírio nos olhos para enxergar a vida como deve ser. Vocês devem viver de maneira que glorifique o meu nome. É isto que Ele quer. Precisamos comprar ouro refinado pelo fogo para enriquecer. Simboliza exatamente a verdadeira riqueza celestial, a preciosa mercadoria que Cristo oferece, que é o ouro. Ele apresenta como aquele que é necessário para a vida, as roupas da justiça e da santidade. Jesus então, queridos, os convida a que eles façam uma reflexão profunda da vida. Primeiro, Jesus os convida para que eles comprem dele o ouro, o colírio e as vestes. Depois ele os convida a uma reflexão profunda de vida. Quando ele diz: eu disciplino e repreendo a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Depois que vocês adquirirem cura, Jesus os conclama a mudarem de atitude, a se enxergarem por dentro, a olharem por dentro, a refletirem diante da vida e diante da graça, a reconhecerem a sua profunda necessidade espiritual, a tomarem um caminho de volta. Jesus os convida a fazer essa reflexão: tomem o caminho de volta. E Cristo mostra exatamente que Ele persiste e não desiste desta igreja. Apesar da sua condição, Ele as ama, Ele a ama. Antes dele revelar o seu juízo, de vomitar da boca, Ele demonstra a sua misericórdia. Ele diz que eu repreendo aqueles a quem amo. E Ele nos ensina com isso, querido, que a disciplina é um ato do amor incondicional do Pai. Deus, Ele trata conosco, Ele nos faz enxergar o seu amor. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser pisada, prensada para produzir vinho. Inegavelmente é porque anseia salvá-los do juízo final, é que os repreende e disciplina. O convite que Ele faz é para voltarem. Jesus disse: se arrependam, voltem, deem as costas ao pecado, à complacência, deem as costas a uma vida apática, deem as costas a uma vida insípida, sem sabor, sem gosto. Às vezes, queridos, tem tanta gente que vem à igreja sem sabor, vem porque não tem outra coisa para fazer, vem porque não tem outra coisa para fazer dia de domingo, falta fervor espiritual, desejo por Deus. Vem à igreja não porque não tem outra coisa para fazer, porque é algo que se faz aos domingos costumeiramente, mas vem à igreja porque deseja se alimentar do céu, deseja viver da graça de Deus, comer do pão do céu. O convite é para que eles saiam desta vida insípida, abandonem o pecado, o orgulho, a insensibilidade espiritual. Abandonem este cristianismo de aparência, de faz de conta, de gordidão. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos aprender a vomitar estas coisas. Do contrário, a Bíblia diz que Ele nos vomitará. Devemos trocar os anos de mordidão pelos anos de zelo. Jesus convida a uma vida de comunhão com Ele. Cristo, diz o texto no verso 20, o Senhor da igreja estava do lado de fora. A igreja não tinha comunhão com Ele. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Enquanto tem muitos que
batem à porta, outros eles convidam para entrar. Cristo vem visitar-nos, coloca-se em frente da porta do coração, Ele bate, deseja entrar. É a visita do amado da nossa alma. Ele disse: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A igreja não pode ser insensível à voz do Espírito. A igreja não pode ser insensível à voz de Jesus. Uma igreja que não busca o lugar da comunhão, que não abre a porta para Jesus ser o Senhor dela, que não abre a porta, queridos, para que Ele entre, é porque Ele é insensível, é apática, é morna. Uma igreja insensível nunca poderá ser relevante. Uma igreja insensível nunca poderá crescer. No jornal O Mensageiro da Paz, da Assembleia de Deus, apresenta um dado alarmante, mostrando que a fé cristã na Europa está enfraquecida e tem resultado, querido, no fechamento de muitas igrejas, que por estarem vazias, foram vendidas. Locais de adoração a Deus se tornaram academias, supermercados, lojas e até bares. A igreja da Inglaterra fecha cerca de 20 igrejas por ano. Cerca de 200 igrejas dinamarquesas foram consideradas inviáveis ou subutilizadas em 2014. Na Holanda é o pior que tem. A tendência parece ser mais avançada. É estimado que 700 igrejas protestantes fechem suas portas nos últimos 4 anos naquele país. Conhecido pelo forte ateísmo e pelo apoio à agenda política homossexual, à eutanásia, ao aborto e às drogas, Jesus bate nas portas da igreja. Jesus bate na porta, querido. E Ele bate na porta através das circunstâncias. Ele bate na porta, querido, através da palavra. Ele bate na porta através de tantas coisas na vida. Ele nos chama através das circunstâncias da vida. Embora Ele tenha as chaves, Ele prefere bater a porta. E essa porta só tem maçaneta por dentro. Cristo é soberano, mas nós somos irresponsáveis. Salomão apresenta uma cena de amor em Cantares. Esse texto é fenomenal. Ele disse: eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Ele mostra nessa poesia romântica do amor que ele tinha exatamente da igreja para com Cristo. De que maneira ele bate? Ele bate através dos sermões que são pregados aqui nos cultos. Ele bate através das escrituras quando você a lê. Ele bate através dos cânticos. Ele bate através das crises. Ele bate através das circunstâncias diversas da vida. É preciso ouvir a voz de Jesus. Ele disse: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se formos sensíveis e abrir a porta, Ele entra para exercer sua soberania sobre nós, proporcionar salvação, ocupar a nossa vida, assumir o controle. E agora nenhum comportamento da vida ou compartimento da vida poderá ser fechado para Ele, porque Ele tem exatamente a soberania e a graça de poder adentrar a vida e viver dentro de nós, e em
Stott diz que a sua bandeira tremula em nosso telhado. No telhado da nossa vida, a bandeira de Cristo está tremulando para a glória do Senhor. Quando Ele entra, nós nos rendemos incondicionalmente ao seu domínio. Passamos a conhecer a sua vontade através da sua palavra. Os cultos deixam de ser um atrativo simplesmente para ser um lugar de deleite. Eu não venho para o culto para escutar um conjunto tocando. Eu não venho para o culto para ver um irmão simplesmente. Eu não venho para o culto porque o grupo Ebenezer, ele vai cantar. Eu venho para o culto porque eu sei que o meu Senhor está neste lugar. Eu venho para o culto porque eu sei que aqui tem pão para minha alma e tem água para minha alma. Eu venho para o culto porque na reunião dos santos o Senhor se manifesta. A sua graça vem sobre nós. A sua presença se torna notória e a sua palavra vem como bálsamo em minha alma, muitas vezes para corrigir-me, mas muitas vezes para levantar-me e dizer: eu estou aqui. Nós podemos deixar de ver aos cultos como atrativo. Temos que ter prazer. Ele nos chama a comunhão, Ele nos chama a intimidade, Ele nos chama a comer com Ele, a sentar na mesa com Ele. Ele nos chama a caminharmos de maneira diferente. E em último lugar, Jesus convidará os vencedores ao seu trono de glória. Quando Cristo entra em nossa casa, nós recebemos a riqueza do reino. Toda a graça e toda a riqueza do reino nós recebemos em nossa vida, em nosso lar, porque Jesus chegou, Jesus entrou. E quando Jesus entra, quando as portas se escancaram, a nossa alma é satisfeita, é alimentada, o nosso lar é abençoado, o reino de Deus se estabelece em nossa vida. Recebemos vestes brancas de sua justiça, nossos olhos são abertos, temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus, mas também temos a promessa que excede em glória a todas as outras promessas. Ele disse: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Reinaremos com Ele, assentaremos em tronos com Ele. Um trono é símbolo de autoridade. A comunhão da mesa secreta, a comunhão da mesa secreta é transformada em comunhão pública. Ele nos tira do secreto e diz: nós nos assentaremos com Ele. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono de Cristo. Quando abrimos a porta para Cristo entrar na nossa casa, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Nosso real desafio para concluirmos é escolher dar ouvidos à voz do Espírito que fala à igreja. É sermos sensíveis a Deus. É sabermos ouvir, queridos, a sua voz. Já dizia Spurgeon que Deus pastoreia o seu povo do púlpito. Quando os sermões são pregados, não são pregados simplesmente abertos de qualquer forma, são pregados com oração, são pregados na direção do Espírito, e o Espírito usa a boca do pastor para falar com você. Deus está pastoreando o seu rebanho, alimentando o seu rebanho e dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não precisamos, querido, que alguém se levante dizendo: eu sou Jesus. Nós devemos deixar de ouvir mais aqueles que dizem: Deus está falando através da minha boca, e escutar aquilo que Ele diz em sua Escritura. Escutar a palavra de Deus. Deus está falando à igreja. Nós temos que ouvir, queridos, a voz do Senhor. Essas palavras são repetidas em todas as cartas, como pós-escrita de cada carta. Elas reiteram as afirmativas e marcam a expressão de Jesus durante o seu ministério.
Sua mensagem é um desafio para nós. Sua mensagem é um desafio para a nossa vida, para um mundo indiferente, para uma igreja emergente e muitas vezes insensível à sua voz. Muitos estão na igreja querendo ouvir simplesmente o que eles escolhem ouvir. Eles não querem ouvir nada que lhes chame a atenção. Eu estava conversando no caminho com o Natan e tudo na rádio, irmãos, é Deus vai te dar vitória, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para você. Estamos vivendo o tempo da igreja da vitória. E não o tempo da igreja do compromisso, da vida, do ouvido sensível, do coração aberto, da igreja que quer viver o Evangelho, da igreja que vive o Evangelho do dia a dia, mas é a igreja que vive exatamente querendo e expressando a vitória que precisa para a vida. Quando a vitória que precisamos, queridos, é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é uma vitória para a nossa vida, porque viver o Evangelho nunca vai ser fácil. Jesus nunca disse que seria fácil viver o Evangelho, porque viver o Evangelho requer renúncia. Evangelho tem dor, Evangelho, queridos, tem sacrifício, Evangelho tem preço. E ele disse: quer caminhar comigo? Quer caminhar comigo? Você tem que ver o preço que tem que seguir-me. Como construtor que vai levantar o seu prédio, ele vai simplesmente ver aquilo que precisa gastar para levantar. É o preço de se viver a vida. Não podemos tapar os nossos ouvidos a esta mensagem. Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome, e elas me conhecem. Ser indiferente, tolerante e apenas ocasionalmente interessados pelas coisas de Deus. Estamos mais interessados pelas coisas de Deus do que por Deus. Estamos interessados por tudo que é de Deus, menos por Deus. Ser interessado pelas coisas de Deus não é ser interessado por Deus. Muitas vezes a gente gosta de cantar, muitas vezes a gente gosta de evangelizar, a gente gosta de trabalhar, de fazer as coisas, de organizar as coisas, mas Deus nos quer muito mais do que isso. Antes de fazer, querido, nós temos que ser. Antes de praticar algumas coisas dentro do exercício do trabalho do dia a dia, nós temos que ter uma vida com Deus, uma vida real. Ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Não podemos ser indiferentes. Se nós somos indiferentes, nós estamos provando definitivamente que nós não conhecemos. E se nós não conhecemos, nós não conseguimos distinguir a sua voz de outras que nos perturbam o interior. Ouvimos muitas vozes, escutamos muitas coisas que estão ao nosso redor e dentro de nós. E muitas vezes essas vozes, elas são mal compreendidas. Ouvir o Espírito é viver em plena graça, é ser cativo ao amor incondicional do Pai. Ouvir o Espírito é deixar-se governar na vida e para a glória de Deus, é dar-se a oportunidade de crescer. Ouvir o Espírito é dar-se a oportunidade de crescer, é não permitir que a voz do mundo ecoe dentro de nós, é não permitir que a voz de fora venha reverberar dentro da nossa vida e nos tornar exatamente insensíveis a Deus. Ouvir ao Espírito é ter um caminho e um lugar certo para chegar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos de sensibilidade espiritual. Precisamos aprender a escutar Deus quando nós somos mais fáceis de escutar nós mesmos. A nossa voz, a voz dos nossos desejos ecoa muito mais dentro de nós. A voz dos nossos desejos ecoa muito mais dentro da nossa alma do que a voz de Deus. Precisamos deixar de ouvir a nós mesmos, de ouvir a nossa vontade, de ouvir o que escolhemos para a vida e escutarmos a Deus.
que tenhamos ouvidos sensíveis para podermos ouvir Deus. Fique de pé. Você vai fazer uma oração por você mesmo. Você não vai orar e interceder por ninguém que está perto de você. Você vai orar por você. Essa é a oração que nós fazemos diante de Deus, conhecendo a nós mesmos e dizendo que nós somos. E falando da nossa vida para Ele. Como nós estamos diante do Senhor? Como nós estamos diante de Deus? Como está a nossa espiritualidade? Como está a nossa vida? Qual é a voz que temos ouvido? Qual é a voz que nós temos dado atenção? Qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Qual é a voz que tem direcionado a nossa vida? Você sabe como você está realmente. Você pode até querer enganar-se ou pensar, mas na realidade você sabe como você está. Faça sua oração agora ao Senhor. Pai querido, eu não posso esconder nada de Ti. A minha vida, Senhor, não se encobre. Eu não me encubro por trás da fumaça da minha vida. Nada consegue ofuscar os Teus olhos de conhecer quem eu sou de verdade. O salmista disse, Senhor, que ainda que eu desça o mais profundo abismo e lá fazer minha morada, o Senhor me enxerga lá também. Nada consegue, ó Deus, ocultar dos Teus olhos. Então eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, de maneira que o Senhor me vê por dentro, porque os Teus olhos perpassam a nossa vida. Ah, Senhor, o Senhor consegue dissecar a nossa alma, conhecer o nosso interior, conhecer a nossa vida, a nossa particularidade. O Senhor sabe quem a gente é dentro de casa. O Senhor sabe quem somos, ó Deus, por onde passamos. O Senhor sabe quem somos fora das paredes da igreja. O Senhor sabe quem somos, ó Deus, fora, ó Deus amado, deste lugar. Porque aqui nós podemos erguer a voz. Aqui nós podemos falar. Mas no nosso momento secreto, essa voz às vezes fica presa e não consegue sair. A intimidade não consegue acontecer. A comunhão, ó Deus, não é uma realidade. Nós, ó Deus, temos mais a facilidade de conversarmos horas e horas com os nossos amigos e vizinhos, e não conseguimos muitas vezes dobrar o joelho diante de Ti, ó Deus, e vivermos a comunhão com o Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Deus, estamos aqui. Aqui está eu, está quem sou, não encoberto.
não encoberto diante de Ti. Está aqui a nossa vida diante do Senhor. Queremos, ó Deus, Te pedir perdão pela nossa vida e Te pedir graça para que o Teu Espírito, ó Deus amado, nos ajude a sermos tudo aquilo que Tu queres que sejamos, a vivermos tudo aquilo que Tu queres que vivamos. Ó Espírito Santo, aquece a nossa alma. Espírito Santo, traz fogo para o nosso coração. Traz fogo para o nosso coração. Ó Senhor, traz fogo para a nossa vida, de maneira que nós sejamos fervorosos, de maneira que nós tenhamos desejo por Ti, que nós tenhamos fome de Ti, que nós tenhamos sede de Ti, que nós tenhamos, ó Deus, desejos de crescer, de estar diante da Sua presença, que nada mais nesta vida chame nossa atenção, que nada mais nesta vida, Senhor, nos faça aguçar os olhos, que nada mais nesta vida, Senhor, seja, na verdade, interessante para nós, que os nossos olhos, ó Senhor amado, estejam fitos em Ti, ó Deus, que as nossas buscas sejam nas coisas celestiais, que o nosso coração esteja plenamente voltado para o Senhor, ó Deus, e que nada venha acorrentar a nossa vida, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, nos fez livres, ó Deus, de toda a escravidão. Nós somos Teu, nós somos escravos Teu, nós somos servos Teu, e queremos estar diante da Sua presença, ó Deus, para a glória do Teu nome. Estamos aqui de forma coletiva, mas ao mesmo tempo de forma individual. Toma-nos em Tuas mãos. Toma a minha vida, toma a Sua igreja. Nós rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.